Ó, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, pessoal. Vocês podem nos assistir aí, João e Giovanni. Vocês podem compartilhar no 12 Marcos Cunha no Facebook. Depois nós vamos mandar o link. Eu estou com dificuldade aqui, nós estamos fazendo um pouco hoje aqui sozinho, a nossa transmissão, e eu estou aprendendo aqui a mexer, então vou pedir a ajuda do João aí, do Giovanni, para vocês compartilharem no Facebook, na minha página, 12 Marcos Cunha. Depois nós vamos reproduzir também na nosso canal no YouTube. Aí depois eu compartilho para vocês também o link para a gente poder divulgar para mais pessoas. Então eu queria começar agradecendo aí a presença do João, do Antônio, nosso João Martins, e o Giovanni Rodrigues. O João Martins foi meu aluno também na Universidade Católica, e o João foi da Brigada, muito tempo da Brigada Militar aqui, e depois agora é da Polícia Rodoviária Federal. Então tem uma experiência boa nessa área da segurança pública. Também o Giovanni Rodrigues também foi da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, também tem essa trajetória dele como uma pessoa da segurança pública e se interessa por esses temas e tem se debruçado sobre isso também. Nós participamos de grupos de debate com o Giovanni, é uma pessoa também que tem uma preocupação muito grande de fazer uma reflexão sobre a segurança pública e os rumos que o nosso país deve tomar, né? Claro que nós todos ficamos consternados aí com essa chacina no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, mais um episódio dramático, né, de violência que ficou assim escancarada, a falta de preparo, ou, se nós quisermos, assim, o fracasso das políticas que nós temos adotado na segurança pública no nosso país. E a necessidade de reforma. E aí, como ponto de partida, já vou daqui a pouco já dar a palavra para vocês, mas como ponto de partida, nós queremos partir daquilo que é apresentado lá no livro do Ciro Gomes, aqui no Projeto Nacional Dever da Esperança, o livro do Ciro, que lá nas páginas 185, aqui nesse de papel, né, 185 até a 188, o Ciro traz uma proposta de reforma, uma proposta de reforma da segurança pública, que parte de uma análise que eu vou fazer rapidamente, vou pontuar rapidamente para a gente ter como ponto de partida, parte de uma análise do histórico do nosso país, que os dados são de 2017, um dos países que mais mata no mundo, né? Nós tivemos em 2017 60 mil homicídios no Brasil. 60 mil homicídios. É uma cidade que se apagou, né, por homicídio. O Brasil já é o primeiro país no mundo com maior número de homicídios. Nós temos aí dados de 2016, 12,5% das mortes violentas no mundo se dão no Brasil. Nós temos dados que desde a estagnação econômica do nosso país lá na década de 80, nós temos aí um perfil desses mortos também como sendo de classes baixas, pessoas pobres, pessoas negras, pardas, caboclos. Então tem um perfil que é atingido em maior número. Então, as pessoas que morrem mais são essas. O Brasil é o terceiro maior país que encarcera no mundo também. É outro dado impressionante, né? O Brasil tem um contingente de 812 mil detentos. Depois, aí, dos Estados Unidos, eu acho que é Rússia, o Brasil é o terceiro no mundo em termos de encarceramento. Nos últimos 25 anos, isso vem crescendo. Aliás, o Ciro pontua no livro dele que em 2003 nós tínhamos 239 mil pessoas presas no Brasil e em 2016 passamos para 726 mil. Inclusive, então, no governo do Lula e da Dilma, nós aumentamos o contingente de detentos, também com o mesmo perfil, pessoas pobres da periferia, negros, pardos, são a sua imensa maioria. Nós temos também aqui, como dado apresentado pelo Ciro, ainda no livro Projeto Nacional de Desenvolvimento, né, o Dever da Esperança,
que 270 mil desses presos, então daquele contingente de 812 mil, 270 mil são pessoas que cometeram pequenos delitos, que em muitos lugares do mundo já nem seriam presos, porque foram pegos ali com uma trouxinha de maconha, foram pegos ali com pequenas quantidades de droga e depois levados para dentro do presídio e misturados ali com grandes traficantes, com criminosos de alta periculosidade, e acabaram sendo cooptados pelo crime, chantageados pelo crime. E ampliou, então, o nosso presídio está se tornando quase que um local de pós-graduação do crime, né? De arregimentação ali de mais soldados para o exército do crime. Diante desse quadro, o Ciro está colocando alguns pontos, assim, que agora eu vou depois pontuar e depois já vou passar a palavra para vocês. Mas está pontuando algumas questões que ele acha que são fundamentais para que a gente possa reverter esse processo. Primeiro, a constatação. É um fracasso essa nossa forma de agir, né? A forma violenta como o Estado tem reagido, desorganizadamente, sem uma estrutura unificada de Polícia da União, Polícia Federal, Polícia dos Estados, Polícia dos Municípios, sem a articulação inteligente dessas polícias, nós não estamos conseguindo fazer uma organização e atuação que possa fazer esse enfrentamento de forma eficaz. Então, precisaria, em primeiro lugar, diz o Ciro, segregar o crime organizado, quer dizer, o que é crime organizado, botar para um lado e separar daquilo que são outros delitos, para dificultar que o crime organizado possa cooptar na prisão mais pessoas. Diminuir as situações de crime, de penas de reclusão, quero dizer. Diminuir, substituir essas penas por outras penas. Porque levar pessoas com pequenos delitos para dentro do presídio, onde tem pessoas perigosas, tem feito com que essas pessoas que cometeram pequenos delitos depois fiquem reféns dos grandes criminosos. Isolar os chefes de organizações criminosas. Então, realmente isolar. No Ceará, eles fizeram um esforço de, por exemplo, cortar o sinal de celular dos presídios. Não tem sinal ao redor. Então, isso significa que não há possibilidade nenhuma de comunicação. Claro que isso teve uma rebelião em Fortaleza. O crime organizado botou fogo em ônibus, botou fogo nas viaturas da polícia. Foi uma reação realmente forte. Por quê? Porque realmente aí está uma questão central, né? Conseguir isolar os chefes criminosos que estão dentro dos presídios e não permitir que eles tenham contato com o meio exterior, né? Criar um sistema único de segurança pública, juntando a polícia militar dos estados, ou polícia dos estados, a polícia do município e a polícia federal. 5, fazer com que a polícia federal se dedique ao crime organizado e coordene esse trabalho de inteligência, quer dizer, de infiltrar até pessoas da polícia, né, para conseguir captar informações para poder, com inteligência, se articular e não precisar fazer esses enfrentamentos, assim, como nós temos visto, e agora aconteceu em Jacarezinho, em plena rua, onde as pessoas moram, nos bairros, colocando em perigo e até vitimando aí pessoas que são trabalhadores, moradores dos bairros pobres, que não tem nada a ver com o crime organizado e que acabam, como, vamos dizer assim, efeito colateral, sofrendo todas as consequências desse enfrentamento. E diminuir, então, a impunidade, né? Conseguir, ao mesmo tempo, fazer com que o Estado volte a ter credibilidade de que, se alguém agir realmente contrário à nossa lei, vai ser punido. E, por fim, o combate às milícias, que são uma verdadeira máfia no nosso país hoje e ganharam muita força nos últimos anos, e, vamos dizer assim, e precisa de um trabalho especial, né? Trabalho especial para que a gente possa reverter essa situação. Então, fiz uma panorâmica geral e agora eu quero ouvir os especialistas aí que estão conosco, o João Martins, que é da Polícia Rodoviária Federal, já foi da Brigada Militar, depois o Giovanni Rodrigues, que foi para a reserva, foi da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, e eu queria ouvi-los agora a respeito desse tema. Primeiro, começando por Jacarezinho. João Martins, Jacarezinho, a Polícia Civil entra numa favela e faz toda essa operação assim de guerra por conta própria. Isso não teria que ter tido
uma coordenação com a Polícia Militar do Rio de Janeiro? Não teria que ter tido uma organização com a Polícia Federal, já que se trata de crime organizado? É assim mesmo? Uma polícia civil que deveria ser investigativa vai lá e faz esse enfrentamento armado nas ruas de um bairro populoso como é lá, Jacarezinho, no Rio de Janeiro? É assim, João? Boa noite, Marcos Cunha. Boa noite, Giovanni. Estão me ouvindo bem aí? Perfeito. Boa noite também a todos que nos acompanham aqui na página do Marcos Cunha. Passando também já desejarem aí, encerrando o domingo, feliz Dia das Mães. Marcos, primeiro, antes de eu entrar no ponto de Jacarezinho, essa operação desastrosa e depois seguido de uma coletiva dos delegados desastrosa também, nós, os próximos governantes, vão ter que trabalhar muito forte na segurança pública. Muito forte de mudar o formato, um conceito novo, né? Um conceito civilizatório voltado para a dignidade humana. E quando eu falo voltar à dignidade humana, é voltar para a dignidade humana interna para as polícias e também externa, né? Esse caso do Jacarezinho, ele extrapola tudo que se possa ter, né? A gente teve depois ali a coletiva dos delegados. A coletiva dos delegados, o delegado disse que a operação foi exitosa. Né? Eu me pergunto, né? Uma operação exitosa quando morre um policial com um tiro na cabeça. Eu tenho 16 anos de polícia, eu nunca quero estar numa operação dessa exitosa. E com mais 27 mortos. A gente sabe que o Rio de Janeiro tem suas peculiaridades, né? De tempos já se perdeu, ao menos o que se parece, que se perdeu o controle da criminalidade. Várias regiões são tomadas pelo Estado paralelo. Jacarezinho é uma favela grande, e quem domina, quem tem o poder territorial lá é o Estado paralelo. Muitas, e quando a gente fala em Estado paralelo, aí também é bom, é um paradigma, né? Temos um Estado paralelo, muitas vezes comandado ali, que quem coordena é os traficantes, e também tem o Estado paralelo das milícias, né? Mas o que Pois é, eu acho que caberia até a gente fazer um recorte aí, João, até para distinguir aí o que significa milícia e qual é a distinção da milícia para o crime organizado dos traficantes em geral. Existe uma diferenciação que a gente possa fazer? Tem. Então, o Estado paralelo, quando a gente fala Estado paralelo, tu tem o Estado paralelo, aquele que não é propriamente o Estado em si, que dá aquelas condições mínimas para aquelas pessoas. Por exemplo, assim, lá no Jacarezinho, lá não entra, o Estado em si não entra lá, saúde, educação, saneamento básico, nada entra. Quem dá essas condições é o Estado paralelo. E aí, muitas vezes ali no Jacarezinho, os traficantes. Tem várias regiões, e ontem ainda ali, salvo engano, no G1, mais de 30% de favelas hoje, o Estado paralelo é coordenado pelas milícias. E as milícias, ela é formada desde pessoas civis, paramilitares e policiais, né? Policiais que durante a folga se organizam e começam a oferecer serviços de segurança privada, começam a oferecer serviços lá, o GatoNet, luz elétrica, porque, Marcos, aquelas favelas, luz lá, não é o Estado que fornece. Lá é um Estado paralelo, as pessoas não têm condições. O Estado não entra lá para dar aquelas condições mínimas para aquelas pessoas, né? Então, é essa diferenciação entre o tráfico e as milícias, né? Então, normalmente eu tento evitar, né, Marcos, assim, algumas situações, principalmente muito pontuais, de fazer algumas avaliações da atuação policial. Porque a gente sabe que, a depender da ação ali, o poder decisório do policial no momento de uma ocorrência, ele tem que ser em milésimos de segundos. Né? Tem que ser em milésimos. Então, às vezes fica muito confortável, né? A gente sentado no ar-condicionado, na frente do computador, a gente faz analisar. O policial estava errado, era despreparado, isso aqui. Mas parece aquela situação do Jacarezinho, com as imagens, né?
imagens ao vivo, inclusive, teve, né, no momento, vídeos, uma região que é controlada pelo Estado Paralelo, como eu falei, que é uma região controlada pelo tráfico. Então, tu tem aquela operação ali da Polícia Civil, um policial morto, e dali em diante uma verdadeira chacina. Transparece como um formato de represália. Foram mais 27 mortos. Vem aquele caso à tona do quarto da menina, né, de 9 anos, em que um suspeito, um criminoso, ele entrou fugindo para se esconder, e lá dentro, relatos que foi executado. E aqui eu não quero deixar bem claro, né, Marcos, Giovana caiu ali, não estou defendendo o traficante de Jacarezinho, eu não estou defendendo o bandido, não estou defendendo o criminoso, não estou passando pano para bandido nenhum, muito pelo contrário. Mas o que tem que ser feito dentro da legalidade. A gente tinha criminosos lá fugindo com fuzil, pulando o telhado, houve troca de tiro, o policial foi morto, porém que numa ação, quando o policial mata, ele mata em legítima defesa, tu tá em confronto, tu tem uma agressão injusta, tu reage, se tu matou, tá legitimado, tá dentro da legalidade. Mas situações, no exemplo do quarto menino, que houve a troca de tiro, o suspeito, o criminoso, ele foge e se esconde, a partir dali, se tu matar, tu tá executando. Não é mais legítima defesa. Então, o que eu digo, não é querer defender bandido, não é querer defender traficante, mas a gente tem que fazer uma análise séria, uma análise técnica, e que as ações sejam pautadas dentro da legalidade. Aí os delegados dizem, não, lá quem morreu era tudo criminoso e tudo bandido. Tá? Quer dizer que basta ser criminoso, então, que podemos sair matando? Ah, mas João, talvez para ti é fácil, sentado aí, mas eu queria ver se fosse contigo. Não, talvez realmente, acho que se fosse comigo, talvez eu quisesse matar, se matasse um colega meu. Mas eu querer fazer isso e eu fazer, há uma diferença enorme. Eu pertenço ao Estado naquele momento. Então, é esse conceito que tem que se ter. E digamos, né, Marcos, que os 27, vamos lá, tá bem, todos os 27, os criminosos, todos estavam armados, eles atiraram, foram mortos, tá. Aí eu faço a pergunta, o Jacarezinho hoje não tem mais tráfico? O Jacarezinho hoje, a operação, ela tinha um viés, era muito justo e humano, que era o objeto da ação, da operação, era enfrentar o aliciamento de menores para o tráfico. Né? Será que não tem mais jovens aliciados hoje lá? O tráfico parou? O Estado conseguiu entrar lá e está dando condições dignas para aquelas pessoas? Não. Não, Marcos. Porque o sistema ele se retroalimenta. Entendeu? O sistema se retroalimenta. Infelizmente, um policial morreu, um policial trabalhador morreu. Amanhã ou depois vai entrar outro. O policial, ele é uma matrícula. No máximo, a família vai ganhar uma medalha, uma homenagem. Aqueles 27 que morreram, provavelmente hoje, domingo, já tem outros 27 ocupando aquele espaço. A droga segue entrando, a arma segue entrando, droga, o tráfico está sendo vendido. Tá tudo a mesma coisa, não mudou. Então, tu tem uma operação daquela ali, uma chacina. Fora, a gente não está nem falando aqui dos feridos, né? E se a gente entrar ainda na questão dos danos, que apareceu comerciantes com lojas destruídas, com as casas destruídas, quem é que paga aquilo lá, Marcos? As pessoas acordaram no outro dia, elas não têm nem mal condições para sobreviverem. Elas vão ter que reestruturar tudo aquilo ali de uma operação que não foi planejada. Porque se uma operação, se ela fosse planejada e bem executada, o policial não teria morrido. E os 27 teriam sido presos e não mortos. Me explica uma coisa, nós já vamos dar a palavra aqui, tem várias pessoas já comentando, eu vou passar algumas questões aí para tu poder responder. Mas a minha primeira pergunta foi, é normal a Polícia Civil fazer esse tipo de ação?
Isso não caberia à polícia militar? A polícia civil não é a investigativa, a militar não é a que faz a repressão. Já não tem uma inversão de papéis da própria polícia? Não estava errado já isso, João? Pois é, né, Marcos? Essa análise das operações, né? Ela foi ali em conjunto, o Ministério Público, né? Teve o pedido, inclusive, através o processo em si se deu junto ao Ministério Público. Então, claro, a gente é acostumado a ver o dia a dia as operações em conjunto, principalmente quando tu vai entrar numa região delicada daquelas lá, que realmente ela é comandada pelo tráfico, tinham armamentos, né? Então, só um órgão de polícia, e principalmente a polícia investigativa, tudo bem que até poderia partir dela, sim, com certeza, né? Tem poder de polícia para isso, mas o que se espera, no mínimo, é uma operação conjunta com os demais órgãos, né? Me diz uma coisa, João. Bom, eu vou passar algumas perguntas aqui, porque eu acho que tem Tá. a ver com o que eu ia perguntar. O Luiz Rocha aqui está nos dizendo o seguinte: olha aqui, onde é que houve ilegalidade na ação? Está perguntando para ti, João. Ele pode ter se escondido, ele está se referindo àquele caso que está dizendo da pessoa que estava fugindo da polícia e se escondeu numa casa. Onde é que houve ilegalidade? Se ele pode ter se escondido, mas estava com um fuzil, diz o Luiz Rocha. A Miriam diz assim: os corpos foram retirados do local sem perícia. A Tatiana Barbosa diz: e se esse bandido pegasse a menina de refém? E a Miriam complementa: dos identificados, vários não estavam sendo sequer investigados. Então, não sei se tu pode responder um pouco sobre isso que tu tinhas dito antes. Claro. Exatamente, primeiro o amigo O ali Luiz que fez Rocha. Luiz Rocha. Muito pertinente, Luiz, a pergunta. O policial normalmente não, o policial quando ele age e ele reage a uma ação, e principalmente numa daquelas regiões dominadas pelo tráfico, em que há troca de tiros, né? Quando ele mata em legítima defesa. Então, resumindo, o criminoso está armado, está podendo atirar, atirando, e o policial reage. Legalidade. Ocorre esse fato, ele foge para essa injusta agressão, a excludente de licitude da legítima defesa, ela já se afasta. Claro, ele está dizendo ali, ele estava. Se ele estava armado dentro, ele entrou com um fuzil e entrou armado dentro do quarto da menina. Pois é, mas o que se tem de relatos, por isso que é difícil a gente, às vezes, fazer essas avaliações, mas o que se tem de relatos, inclusive do pai da menina, e apareceu imagens lá dentro, né, do quarto, é que ele não estava armado. Então vamos vem aquela pergunta, e aí vem a pergunta, né? E a perícia? Eu ia tocar nesse ponto. Este que é o grande problema. E a perícia? Tu não pode acontecer um crime, seja o crime que for, muitas vezes até um arrombamento à própria residência, tem que isolar o local e chama a perícia. Tu não pode desfazer um local de crime. E o que se viu lá era a própria polícia levando os corpos enrolados no lençol. Não, mas nós estávamos socorrendo para o hospital. Estavam nitidamente mortos naqueles. Então tu retira, tu desfaz todo um local de crime. E aí? E a perícia? Uma operação daquela magnitude, sei que a região lá é delicada, dentro do Jacarezinho, então, ao menos congelasse, solicitava apoio de outros órgãos, da PM do Rio, das Forças Armadas, ao menos para congelar e a perícia chegar para conseguir realizar o trabalho. Aliás, se fizesse isso, hoje talvez a Polícia Civil do Rio não estaria sofrendo tanto críticas, né? Porque realmente a perícia ia mostrar, o rapaz aquele do quarto lá, ele estava com fuzil, morreu com fuzil do lado. Perfeito, legalidade. Mas o que se tem, por isso que a gente avalia pelas imagens, não é isso que se viu, né? Não é isso que se viu. Pô, teve pessoas feridas dentro do trem. A gente não falou nem dos feridos, né? Eu espero, não sei se respondi
Pergunta Não, do entendi. amigo. Eu acho que sim, eu acho que ficou claro que, se realmente tivesse alguém armado e o policial tivesse se defendido, seria legítima defesa. Agora, se está a pessoa escondida, já está desarmado, não é legítima defesa alvejar essa pessoa. Claro, como é que nós vamos saber a verdade sobre esse fato? Fazendo a perícia. Fazendo a E a perícia. perícia foi impedida pela própria polícia, como disse o João agora para nós. Acho que ficou claro esse ponto, né, que é importante. Importante. Não, Legítima defesa existe. e quando a gente. É bom esclarecer, ressaltar novamente, né, Marcos, que eu sou policial, tive 11 anos soldado da Brigada Militar, eu estou há 5 anos na Polícia Rodoviária Federal, eu conheço o lado de dentro da nossa instituição, então, assim, isso aí, mas um policial fazendo esse discurso, eu sofro essas críticas, mas o que eu quero dizer, assim, ó, não é passar pano para bandido, pano para traficante. Se é traficante, atirou, a polícia reagiu, matou, matou. Infelizmente, faz parte dessa guerra falida às drogas. O policial, que muitas vezes critica esses nossos argumentos, essa fala, ele está incluído nesse sistema falido. Nós estamos incluídos nesse sistema falido. Que por interesses de quem ou de alguém que a gente não sabe. Mas a gente está incluído nesse sistema. Essa guerra às drogas já falida há anos, que a gente sabe. Todas as operações que tem são vidas humanas perdidas. Na verdade, nós temos um sistema moedor de carnes, né? Policial e de vítimas e de traficantes. Nós somos, no Brasil, no mundo, nós somos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Então, esses debates é importante, né? A gente não pode se furtar desse debate, porque é para tentar mudar os conceitos junto à comunidade, a gente contornar tudo isso aí de uma outra forma, melhorar a segurança pública, tanto para os policiais como para a comunidade. Aqui tem o Douglas Santin, está dizendo números divulgados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, dos 21 alvos da ação, parece que tinham 21 que estavam sendo procurados, né? 3 foram presos, 3 mortos, e os demais 15 fugiram, e com 27 mortos na operação. Apenas alguns dados para nós refletirmos. Exatamente nós estávamos falando, quer dizer, nem os procurados são os envolvidos ali, pessoas foram mortas, não tinham nada a ver com essa operação, nem estavam sendo perseguidos, quer dizer, é um fracasso, na verdade. Como é que 20 pessoas morrem nem tem a ver com um episódio, quer dizer, não estavam nem sendo procuradas, nem ficha na polícia tinham. E não basta, tu não basta tu ser criminoso e traficante para ter a pena de morte sentenciada pelo policial. Só não pode ser o justiceiro naquele momento, entendeu? É por isso que a gente tocou no Instituto da Legítima Defesa, né? E outra, as maiores apreensões do Rio, e isso é importante, até nos tópicos que tu tocou ali do livro do Ciro, Marcos, as maiores apreensões de fuzil no Rio foi em base de inteligência e tecnologia. Teve salvo engano, uns 2 anos atrás, foram 80 fuzis no aeroporto. E um ano e pouco, 2 anos também, num condomínio, né? Na Barra da Tijuca, na casa do Rony Lessa, aquele que é o suspeito acusado de matar a Marielle, foram 117 fuzis. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, 2 operações baseadas em inteligência, tecnologia, e que não teve um policial morto e nenhuma vítima morta. Foi preso, levado para o judiciário. Bom, a partir daí, agora é com vocês. Mas é esse o sistema, é esse o formato que tem que caminhar. Tu tinhas mencionado uma coisa que eu acho importantíssima também. O nosso sistema jurídico não prevê a pena de morte. Nós não temos a previsão de pena de morte, muito menos autorização para que o policial decida quem é que vai viver ou morrer. Isso é muito sério, realmente, né? Bom, queremos a pena de morte no nosso país, então nós achamos que tem que mudar o sistema, queremos a prisão perpétua. Bom, esse é um tema de debate importante. Agora, não pode o policial que está na rua que vai decidir quem é que vai viver, quem vai morrer. Não pode ir porque ele achou que aquilo ali é um suspeito, é um delinquente, até pode ser mesmo um delinquente, ele não pode executar a pena de morte, né? Isso que está por trás também dessa nossa fala de crítica, essa ação
que levou à morte de tantas pessoas que nem sequer ficha na polícia tinham, como ficou constatado agora pelos levantamentos, inclusive, que fizeram instituições como a OAB também, que levantou esses dados, e a própria polícia forneceu. Nós temos já o Walter Fernandes aqui com perguntas, depois eu vou voltar aqui para a Tatiana, depois vou passar para o Giovanni também fazer uma fala sobre a primeira impressão dele, assim, sobre tudo isso que nós estamos falando. Walter Fernandes, nosso amigo, companheiro aqui de debates, diz o seguinte: o Ministério Público não tem que acompanhar toda a operação, claro, de forma segura, junto com os serviços de inteligência, com superior ao secretário, subsecretário que estava lá? É uma pergunta do Walter. Depois a Tatiana Barbosa. Seguindo a tua linha de raciocínio, se tu estiver no teu posto policial e um cidadão armado com fuzil atira e mata um colega teu, do teu lado, logo após abaixa o fuzil para se atirar, para de atirar, tu não vai revidar, atirar, ou tu acha que ele vai deixar tu prender ele sem reagir? A pergunta da Tatiana. Depois o Luiz Rocha complementa: pessoas comuns morrem todos os dias nas mãos de bandidos. E aí, como é que tu responde isso aí, João? Depois vamos passar para o Giovanni. Já teve a primeira ali do Ministério Público, né? O Walter pergunta se o Ministério Público não tinha que estar acompanhando isso, porque o STF decidiu, né, que em tempos de quarentena tem que ser autorizadas essas ações pelo Ministério Público, né? Salvo engano, ela teve essa autorização lá, né? Mas o acompanhamento, principalmente em algumas determinadas regiões, não é comum de se ver o Ministério Público acompanhando determinadas ações, né? Algumas eles acompanham, outras não, mas não que tenha que ter uma obrigatoriedade deste acompanhamento nas operações, né? Depois a outra de quem era, Marcos? A Tatiana. Da frente do posto, né? Isso. Então, é isso que eu falei no início da nossa conversa, né? Que às vezes eu tento evitar, principalmente, comentar algumas ações pontuais, né? Aqueles casos isolados, assim, né? Aconteceu um fato assim, de um policial que reagiu. Porque, como eu falei, a gente sentado aqui é muito fácil, né? No ar-condicionado, no conforto, né? Mas, claro, o poder decisório do policial ali, ele é em questões de segundo, né? Questões de segundo. Então, ela citou o exemplo: entra alguém no meu posto e mata o meu colega com fuzil e eu tô junto, obviamente que eu vou reagir. Obviamente que eu vou reagir, né? Ainda mais se eu estiver presente, né? E a outra pergunta... A outra questão é do Luiz Rocha, ele diz que pessoas comuns morrem todos os dias nas mãos dos bandidos. Não, exato. É por isso que eu ainda comentei, né? A gente está Mas o Estado não pode ser bandido também e matar as pessoas, não, né? Não, mas essa é importante a pergunta dele, Marcos. Claro. A pergunta dele, na verdade, comprova o sistema falido que nós estamos, entendeu? Comprova isso. Ó. Há quantos anos está sendo assim? É verdade. As pessoas sendo assaltadas, as pessoas sendo mortas, vítimas. Aí quando tem operação, determinadas regiões comandada pelo tráfico, comandada pela milícia. Quando tem uma operação, são chacinas e o Estado não entra, né? Então só comprova que o nosso sistema atual é falido, que essa guerra às drogas é um moedor de carnes que eu falei, né? E até para complementar, agora finalizar, né, Marcos? A operação, o objeto dela era o aliciamento de menores para o tráfico, né? Quem não sabe o que é o traficante que alicia, pega menor para trabalhar para o tráfico, porque o tráfico é lucrativo, né? O tráfico é vantajoso, o tráfico emprega... Altamente lucrativo, altamente atraente, né? O tráfico emprega, o tráfico, ele dá a luz, ele dá a água, ele dá o saneamento, ele dá a saúde, ele dá a segurança, Então, assim, a operação, o objeto dela era os menores. Aí, a outra pergunta, né? Se o Estado está preocupado com esses menores por tráfico, por que ele não entra lá de outra forma? Porque só quem entra dentro daquelas regiões é a polícia. Saúde não entra, educação não entra, saneamento básico não entra, está preocupado com jovem, com criança, investe em algumas ações, alguns projetos de cultura, de esporte, de educação. Não vai ser com a polícia, Marcos Cunha.
Não vai ser com a polícia que tu vai resolver. É que nem eu falei, hoje domingo, o Jacarezinho tá a mesma coisa ou pior do que estava antes. Com mais cicatrizes. Mas eu vou dizer, exatamente, uma outra coisa que aparece no livro do Ciro, para nós ilustrarmos aqui, diz o seguinte: a cada ano entra no mercado de trabalho, quer dizer, estão prontos para o mercado de trabalho 1.700.000 jovens. E o Brasil não consegue, porque não tem um crescimento econômico suficiente, acolher esse número de jovens. Quer dizer, esse número de jovens vai ficar jogado na tentação de consumo cada vez maior, de produtos cada vez mais caros, e esse acesso a esses produtos de consumo, quem vai oferecer vai ser o traficante. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação que é um círculo vicioso, né? Porque jovens pobres da periferia são vulneráveis ao apelo do ganho fácil, nem tão fácil assim, mas bastante lucrativo, que o traficante oferece, e o Estado não oferece um acolhimento nem lá na infância, nem na educação, quando mencionaste, e muito menos no mercado de trabalho. Nós não temos um crescimento econômico que recepcione esses jovens que estão querendo trabalhar, mesmo que os filhos querendo trabalhar, não tem emprego suficiente. Não tendo emprego suficiente, ele fica sem acesso à renda lícita. E sem acesso à renda lícita, mais fácil fica ser cooptado para uma renda ilícita. Né? Tu vê como tudo isso aí tem a ver, né, com o que nós estamos falando de uma crise como essa que nós estamos vivendo. Eu vou pedir agora a palavra aí para o Giovanni também falar um pouco dessa primeira impressão que o Giovanni teve desse acontecimento, desse fato triste aí, que foi trazido até como uma nova chacina aí no mapa da história triste que nós estamos habituados a ver no Rio de Janeiro e em outras cidades, mas no Rio de Janeiro por excelência. Giovanni, com a palavra, qual é a tua análise desse episódio aí triste que nós estamos comentando e a partir da visão do Ciro Gomes, da reforma que nós pretendemos que seja implementada no nosso país, caso seja eleito o Ciro Gomes presidente da República? Pode, com a palavra. Diga, Giovanni. Agora sim. Uma boa noite, Marcos. Uma boa noite para o Martins. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo agora, nos ouvindo, ou que, porventura, no futuro, uma vez que vai ficar gravado este material, venham nos assistir. Uma boa noite a todos, então. Primeiramente, né, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo ou venham assistir esse nosso momento aqui. Eu vou começar, eu tinha preparado, a partir do chamamento ali para essa nossa discussão, eu tinha preparado toda uma reflexão, e acabei de abandonar ela. A partir faz parte, eu acho mais interessante, né? Eu acho mais interessante. Eu vou começar pela tua fala, Marcos. Vou começar de trás para frente. Tá? Com relação às opções que o jovem tem na comunidade, quais são as opções que o jovem tem na comunidade? Eu, de antemão, eu digo que isso não pode ser desculpa para que o cara vire criminoso. Eu sou oriundo de uma família humilde, me criei no interior de Pedro Machado, passei adolescente para a cidade de Pedro Machado, a gente não tinha alimento muitas vezes na mesa, então tinha que consumir com a fome, e nem por isso nos era permitido, nos era incentivado, ou nós tínhamos esse pensamento de buscar pelo caminho mais fácil, mas enfim, isso não é tão simples, porque não são todos que vão ter essa firmeza, essa firmeza de caráter, essa firmeza em termos de personalidade, né? E aí entra naquela questão a gente pensa na prevenção da criminalidade, entra naquela questão das ações indiretas, né, do indivíduo e do meio. Quando a gente pensa o indivíduo, pensa o meio, em termos de prevenção, né? E o meio acaba favorecendo, então, infelizmente. E aí nós temos depois o Estado nas ações diretas, no caráter preventivo aí da criminalidade, que eu já falei no outro momento que a gente discutiu o livro do Ciro, esse capítulo, aquela questão da prevenção primária, da secundária, da terciária, até eu coloquei aqui na sugestão do Ciro ali,
A primeira sugestão que ele faz das 7, ele fala que evitar que o sistema carcerário vire escolas do crime, universidades do crime, né? Como fazer isso num país como o nosso, com a massa carcerária que tem? Né? Isso acaba sendo extremamente complicado. Né? Extremamente complicado mesmo. Mas, enfim, aí tem o desemprego, tem a necessidade de bater na porta, tem uma série de aspectos e que nós não vemos solução para isso a curto prazo. Não tem, eu vejo difícil isso a médio, principalmente com o estrago que vem sendo feito sistematicamente nos últimos anos. Uma solução a médio prazo para isso, quiçá a longo prazo, para essa questão da falta de recursos, da falta de infraestrutura, né, e assim por diante. Dentro da questão da ação direta, seria chamada prevenção primária ao delito, né? O cara ter acesso à moradia de qualidade, a esgoto, ao saneamento em geral, né? A água, nem todos têm. Ter acesso àquilo que lhe daria dignidade como cidadão. Mas eu faço uma observação. Eu acredito muito nessa perspectiva, mas eu vejo que ali existe uma coisa herdada. Na minha concepção, essas teorias, esses conhecimentos, todas essas teses, na verdade, porque isso é comprovado, né? Mas elas funcionariam, mas teriam que ter sido colocadas em prática lá atrás, e o Brizola tentou colocar isso, que a gente bem sabe, na década de 80. E tentou colocar. Porque hoje a gente vem de geração em geração, isso vem passando. Então, aquela criança, até teve um menino aí que morreu num confronto, que ele ostenta, ele faz um rap ali, não sei bem qual foi o gênero, um funk, o que é, ele portando um fuzil. Ele tinha 9 anos, se não me falha a memória na época. Aos 15, agora mais recentemente, ele foi não me lembro se num confronto com a polícia ou se foi numa disputa de território, ele foi, então, assassinado, do ponto de vista conceitual. Então, fica muito difícil hoje se pensar uma solução para quem está inserido. A questão é trabalhar em cima dos que ainda não entraram. Isso, sim, seria extremamente importante, que todo projeto de desenvolvimento, e é isso que eu vejo na proposta do Ciro Gomes, está intrínseca no livro Ciro Gomes, a gente trabalhar o futuro, as próximas gerações, para que elas não entrem para esse meio aí. E eu vou, então, a partir dessa minha fala inicial aí, eu vou começar em cima de pontos que eu pesquei aí, que eu peguei da fala de vocês, eu vou fazer algumas observações. A Tatiana, uma ouvinte, fez uma pergunta para o João Martins a respeito de largar o fuzil. Ele alvejou o colega no posto e aí ele simplesmente, o João Martins levanta para reagir, o delinquente joga a arma, bota as mãos na cabeça, né? Pode o João Martins atirar nele? Do ponto de vista legal? Não pode. Não pode. É vingança, porque o João Martins não é o João Martins ali, é o Estado. É o Estado. E é isso, nessa questão eu entendo os lados, eu entendo a emoção, né? A emoção, sim, né? A pessoa responder emocionalmente, claro. Sim, eu entendo a emoção, eu entendo aspectos envolvidos, inclusive a romantização da coisa. Tá? Então, nós temos uma situação ali no Jacarezinho que eles chegam para fazer, e aí depois eu falo sobre a inteligência, onde é que estava a inteligência ali? Foi resultado de ações de inteligência? Na minha concepção, não foi. Porque senão eles saberiam que os blindados não entrariam na favela. Como pode chegar com 4 blindados para fazer uma incursão e eles não passam da entrada? E a inteligência não sabia das barreiras? Um elemento físico grotesco. Então, essa ação de inteligência foi de computador no ar-condicionado lá na retaguarda. Não foi com gente infiltrada, com gente na linha de frente, com vídeo monitoramento, com drone, com o que fosse. Tu está se referindo, Giovanni, deixa eu só esclarecer para quem está nos ouvindo, porque as ruelas do Jacarezinho são muito estreitas e algumas, inclusive, não permitem, pela largura, né, a passagem de veículos blindados, não é isso? Também. Não, mas não foi só isso. Não foi só isso. O problema é que alguns locais para onde eles se deslocariam, né, de forma a dar um suporte não tão remoto assim, né, como longe do local, haviam elementos fixos, blocos de concreto, ferro, impedindo o acesso. Barricadas,
Barricadas. Barricadas. Eu não estava lá, então eu particularmente tenho uma certa dificuldade de fazer análise em cima de uma situação como essa. Eu gostaria de ter estado lá, fazer parte daquela incursão, para então falar com propriedade. Mas com base no que se vê. Eu vi, inclusive, estou falando isso, inclusive, no relato de um dos delegados que falou, que eu assisti a entrevista dele, que ele cita isso. Tá? E saiu em vários ambientes jornalísticos aí. Eu perguntei para o João, quero perguntar para ti também, Giovanni. É comum a Polícia Civil fazer esse tipo de operação? A Polícia Civil não é aquela que faz a investigação, não é? A Polícia Militar é que faz o enfrentamento, não é assim? Estou errado, João? Ou Giovanni? Marcos, eu vou falar isso aí, citando o primeiro tópico da minha lista, que vocês não falaram, mas que eu quero falar sobre ele. Então, só vou concluir a situação do João, com o colega dele vitimado, né? E o agressor, então, com as mãos na cabeça, estão só eles ali, né? Só eles ali. Então, eu acho que ética, moral, é aquela história, né? Eu não cumpro com isso, com esses preceitos, em função de que eu estou sendo vigiado, que eu estou sendo monitorado. Eu vou cumprir com isso porque é a minha doutrina, porque é o que eu acredito, e eu quero que esse indivíduo seja punido. Eu quero que aquela morte não passe em vão e que ela não se perca aí em função de um processo do qual o João, no caso, está sendo apontado como executor, como alguém vingativo, que está lá tomando como pessoal aquela agressão. Eu sei que isso é difícil. Eu acompanho, eu nunca participei de um confronto armado, mas eu já tive a oportunidade de no campo da prevenção, acompanhar alguns. A gente com o nosso resgate lá para socorrer alguém durante o confronto, esse tipo de coisa assim. Então, mais de uma vez a gente participou. Eu sei que é difícil. Eu sempre imaginei essa possibilidade. Eu entrei no Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, eu tenho porte de armas, a gente usava armas. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre preparado, sempre pensando nessas perspectivas. E eu, muitas vezes, conversando com os colegas, o que a gente discute? Eu sei que é difícil, porque lá não conseguia me fazer entender. Quando eu estou lá, eu, Corpo de Bombeiros, eu, policial, eu, agente penitenciário, polícia penal agora, tá? Não sou eu que estou lá, é o Estado. E eu tenho que ter todo um regramento jurídico e eu tenho que, então, cumprir isso. E nesse aspecto, tá? Respondendo a pergunta, existe uma coisa chamada ciclo completo de polícia, que no Brasil não existe, no caso da Polícia Civil e da Polícia Militar. A gente deixa de fora a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal nesse aspecto. Eu me refiro na questão de criminalidade, aquela de competência dos estados, por força das constituições. Nós não temos um ciclo completo que poderia resolver parte desse problema. Mas e aí como é que faz com as polícias? Vai fundir elas numa só? Onde uma é investigativa, um departamento daquela única polícia é investigativo, o outro é ostensivo, fardado, é o preventivo, aquele que... E nesse aspecto, Marcos, eu entendo que a polícia, pelo modelo atual, cumprindo decisão judicial, ela pode fazer aquela incursão. Tá? Ela pode. Agora, é prudente fazer aquela incursão enquanto instituição sozinha? Eu não vejo lógica na presença do Ministério Público, a não ser que eles passassem por um treinamento a rigor dentro do mesmo padrões daquelas forças que ingressam nesses locais com poder letal, inclusive. Então, o agente ali do Ministério Público, ele passa a ser uma carga. Infelizmente, ele passa a ser uma carga dos policiais, é mais alguém a proteger. E teria ao invés de ter que estar cuidando da operação, tem que estar cuidando do Ministério Público. Protegendo ele. Não, e eu te pergunto, são 240 policiais civis que ingressam na comunidade, se não me falha a memória, foram 240, é isso aí, né? Não me lembro o número. 200 integrantes, porque as equipes elas vão se dividindo no terreno. Aí tem um grupo que fugiu para cá, um grupo que fugiu para lá. Aí eu teria integrantes para acompanhar esses desdobramentos no terreno, confrontando essas táticas, então eu acho muito complicado. Tá? Acho muito complicado. Enfim, o Rocha falou que diariamente morrem pessoas vítimas da criminalidade. Eu concordo. Tá? Agora, nós não podemos normalizar isso, né?
Eu não posso, eu, pessoa, eu policial, eu, na minha ação, cumprindo o mandado, simplesmente pegar e sair como juiz, sair executando. Eu não posso normalizar isso. Tá? Claro que é difícil, e aí eu não coloco a culpa, que é outro ponto que eu queria colocar, eu não coloco a responsabilidade nos policiais que agiram lá. Eu coloco a responsabilidade no Estado. Ponto. Isso. Alguém autorizou. O judiciário autorizou a incursão. O Estado determinou o cumprimento, determinou daquilo que tinha sido proposto e autorizou o acesso desses policiais lá, tá? Na comunidade. Então, a responsabilidade é do Estado, não é de quem atirou, de quem apertou o gatilho, na minha concepção. O dia que nós mudar essa perspectiva, nós vamos mudar o sistema como um todo. Porque hoje é muito fácil. O Estado faz o que bem entende e, na hora que dá certo, o mérito do Estado. Na hora que deu errado, eu tenho alguém a crucificar. Quem? O policial, o PM, o policial civil, o policial federal, o policial rodoviário. Deu errado, o cara está com a arma na mão. O Estado bota o cara no terreno com uma arma na mão, ele não bota para outra coisa. Os caras vão trabalhar para que não aconteça, mas ele não bota para outra coisa. E aí eu faço uma ressalva. Tá? Nós temos que lembrar que ali... Giovanni, posso dar um pitaco só aí? Sim. Isso é muito importante que tu falou, Giovanni, porque normalmente às vezes nessa fala eles ficam pensando, né, que é policial tentando passar o pano em cima do traficante. Não, e é muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eu atuo também junto ao nosso sindicato, né? Então a gente faz um trabalho voltado para o policial. E aí uma outra pergunta, será que o Estado, e aí eu digo o Estado, Rio de Janeiro, alguém ligou para aqueles policiais que participaram da operação? Ninguém. Eu tenho absoluta certeza. Em lugar nenhum. Aqui no Rio Grande do Sul, tu não tem acompanhamento de saúde mental, o policial tem um desgaste físico. Não vou nem tocar na questão salarial. Condições de trabalho, muitas vezes viaturas precárias, uniformes precários, sabe? Então, assim, o Estado ele não te fornece, muitas vezes, o mínimo. E ele te coloca em situações. E aí, aquilo ali, às vezes, dá vontade de eu matar? Dá, mas eu, naquele momento ali, eu não sou o João, eu sou o Estado. E aí eu tenho que tentar e fazer de tudo para o discernimento. É uma linha tênue entre a razão e a emoção. Não posso agir com a emoção. Não posso. Eu faço parte do Estado. E eu falo para muitos colegas. E quando tu agir com emoção, pode ter certeza que o Ministério Público vai te denunciar, tu vai ir para um tribunal do júri, vai gastar do teu dinheiro, porque o Estado não vai te pagar advogado, e ninguém vai te defender e vão te dar as costas, porque tu agiu com emoção. Então, assim, dá vontade da gente fazer muitas ações? Dá, mas não se pode. E o Estado não humano, fornece. Né? É humano e compreensível, né? Vamos passar para... Vamos deixar o Giovanni concluir. Mas, o João, assim, ó, o cara coloca, o Estado coloca o servidor. Olha só, vou te dar um exemplo do que eu estou tentando falar e que tu fez, então, uma análise perfeita aí. O Estado coloca um servidor dentro de um exemplo simples, agora não envolvendo uma ação armada. O Estado coloca um servidor policial, bombeiro, seja qual for o setor da segurança pública, dentro de uma viatura. Coloca ele para a rua. Ele anda em operação, ele anda no limite. Ou extrapola determinados limites conforme previsão legal, inclusive. Tá? E o Estado, então, quando ele bate a viatura, o Estado imputa a ele a responsabilidade. Tá? Claro que às vezes porque existe ainda alguns pontos para serem discutidos, como, por exemplo, preferência e prioridade, que é uma coisa que o pessoal confunde muito. Sim, mas ainda assim o Estado sabia quando colocou ele naquela condição. O motorista, ele vai para a rua, todos nós. O motorista que não pensar assim, ele está equivocado. Nós vamos para a rua para colidir, para nos acidentar. E vamos, então, trabalhar permanentemente, a cada segundo, para que isso não ocorra. Porque se nós atendermos o celular, se nós olharmos para o lado, se nós desviarmos atenção, nós vamos causar um acidente. Tá? E aí, bom, o Estado, sabendo disso, ele joga a responsabilidade do acidente nas costas do policial. Tá?
Então, é assim nas ações policiais. Então, Marcos, para fazer uma revisão aqui rápida, só para não deixar passar nenhum ponto, com relação ao abuso de força, grau de violência policial, tá? É muito difícil controlar isso, tá? Porque ali nós não estávamos, e aí nós, integrantes de segurança pública, mas eles ali, os policiais civis, não estavam enfrentando pessoas com guarda-chuva. Nós não podemos passar pano em excesso policial, não, mas também não podemos deixar de observar uma coisa óbvia. Ali eles estavam sendo recebidos por pessoas portando fuzis, com ou sem ficha na polícia. Isso aí é meio que recorrente. Aquela história ali da menina, do delinquente, do criminoso, ou suposto criminoso, que é morto no quarto da menina lá. O fuzil não estava lá, tá? Aí entra a questão da preservação da cena, tá? O trabalho forense trabalho forense, a preservação da cena numa favela. Quando chega, por vezes, o próprio policial, e aí eu não entendo se ele atirou, ele provavelmente estava ao alcance visual do criminoso, ele saberia se alguém removeu o fuzil dali. E ele, então, declara isso para explicar. Se ele não sabe, bom, então, aí já lança aquela questão da dúvida. Agora, o que eu vejo? O trabalho forense resolveria isso, como tu bem falou, Marcos. Só que eu vejo com extrema dificuldade, como o João falou ali, preservação de cena num ambiente como aquele, que é único no mundo. Nós temos aí o México, nós temos México, alguns países da América Central, alguns países da América do Sul, com situações análogas, mas nenhum lugar do mundo, nem na Índia, provavelmente, tu encontre, em função de pobreza, em função de identidade demográfica, tu encontre locais como aquele do Rio de Janeiro. Então, é muito difícil. Tem uma ação de inteligência que eu estava falando. Ação de inteligência e o Estado mínimo. Nós temos um problema sério, que eu vejo, não é nem com a ação de inteligência, porque as tecnologias e o conhecimento as forças têm. Às vezes eu percebo, de fora, analisando, conversando, ouvindo, principalmente, a gente percebe, muitas vezes, o problema da aplicação das técnicas, dos recursos. Mas o Estado não está presente, o crime ocupa. É a água, é o gás, é isso, aquele outro. Mas não precisava ocupar. Mas ele ocupou. O Estado que faz isso? Não, a luz, o telefone. Então, a gente tem Eu fico pensando se nos Estados Unidos... É difícil fazer essa comparação, porque lá não tem essa realidade, né? Mas eu fico pensando se numa operação deste porte, para cumprir 20 e poucos mandados de prisão, seriam apenas 240 policiais naquela ação. É considerado pouco? É considerado pouco? 10 por 1? Extremamente. Giovanni, 10 por 1 é uma relação pequena? É uma relação pequena, porque assim, tu tem que chegar e saturar a área, na minha concepção, e nós não temos efetivo para isso. Marcos, eu vou falar dos bombeiros. O efetivo dos bombeiros, né? Primeiro que nós temos 497 municípios. Quantos municípios têm bombeiro instalado? Ponto. Essa é uma pergunta. Surpreenderia com a resposta. Segundo, qual é o efetivo mínimo recomendado pela ONU por 1.000 habitantes no estado do Rio Grande do Sul? Nós deveríamos ter, então, no Brasil, no Rio Grande do Sul, quantos mil bombeiros? E quantos, de fato, nós temos? Nós temos quartéis respondendo por 11, 12, 15, 30 municípios, com efetivos, às vezes, compondo uma guarnição com 3 servidores apenas. Isso não é diferente da polícia. Olha a Brigada Militar, o efetivo da Brigada. 3? 10 municípios têm 3 bombeiros? Pode ter. A Serra Gaúcha, tem um quartel mais próximo aqui, nós temos em Pelotas uma redução drástica no efetivo, nós atendemos 11 municípios em Pelotas. Eu não respondo aqui pelos bombeiros, não estou falando dos bombeiros. Quantos bombeiros tem aqui em Pelotas? Nós fomos ver o efetivo. Oi? Quantos bombeiros nós temos em Pelotas que tem aí? Na atividade fim? Porque nós temos a atividade administrativa, aí nós temos na frente, a prevenção. Subindo no caminhão para ir apagar o incêndio. Hoje subindo no caminhão aí é variável, mas nós vamos ter aí de 5, 7 bombeiros para atender os municípios. 7 municípios?
7 11 bombeiros? municípios. É inacreditável. Realmente é uma situação... aí não tem condições, né? Aí não tem como, né? Então, É só oração mesmo, eles têm que rezar. A polícia não é diferente. Então, enfim, finalizo contingente... aqui, tem mais coisa. Então, uma análise interessante que tu trouxesse aqui, Giovanni, eu achei muito pertinente aí, é dizer isso. Foi uma operação mal planejada, porque, no mínimo, né? Porque não previu as barreiras físicas que estavam ali explícitas, com um drone hoje, o sujeito poderia ter visto, então está mal planejado. Foi uma ação mal planejada porque também o efetivo foi muito reduzido, poucos policiais para muitos delinquentes, né? Então, isso tudo está criando um ambiente de algo que vai dar errado mesmo, né? Mas eu te digo mais, Marcos, até não é a questão do pouco policial para o número de delinquente. Aí nós temos que colocar na visão deste entusiasta aqui, deste apaixonado pelo tema, embora... é o seguinte, nós temos que colocar nesta relação, não é números exatos. Olha, eu tenho uma superioridade aqui, eu tenho 20 delinquentes eu tenho 20 delinquentes para prender, eu tenho 10 policiais por delinquente, tá bom. Não. Eu tenho muito policial no terreno que sequer vai ter campo visual para o delinquente que ele vai buscar. O delinquente está numa viela, está num beco, está num telhado. Eu tenho 200 policiais no terreno, mas 2, 3 têm acesso ao criminoso. Né? E aí como é que fica? Então, e eles se sentem, então, muitas vezes livres, porque isso é uma coisa cíclica, infelizmente. Né? Para esses criminosos, Marcos, claro que a gente fala genericamente aqui, mas eu não fiz pesquisa de campo, não sei, não fui lá conversar com eles. Mas o que se observa é que, para eles, morrer é algo honroso no combate, no conflito, porque eles sabem que vão morrer jovens. O que eles não gostam, e aí é que eu vejo o papel do Estado ser falho, é de ser presos. Eles não querem ser engaiolados. A vida louca, né? Aquela história, é matar ou morrer, esse negócio de gaiola, não. E o Brasil, quando fala ali, o Ciro Gomes fala na questão da revisão do Código Penal, tá? Eu acho extremamente relevante, porque nós temos que deixar de penalizar crimes de menor potencial ofensivo, mas nós temos que radicalizar com aqueles que cometem determinados tipos de delito, e que eles tenham a certeza que, uma vez capturados, que eles não terão benefício de progressão de pena, não terão vantagens, aquela coisa da visita íntima, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tá? E aí o seguinte, ele vai ficar lá e vai ficar isolado e acabou. Né? Pena de morte, Giovanni, sou contra, por causa das injustiças que fariam no Brasil, mas uma prisão perpétua para determinados tipos seria perigoso, extremamente benéfico. Uhum. Sim, eu acho que é interessante isso. Que um cara desse... Deixa eu ver se eu entendi, Giovanni. Marcos. Claro. Eu só queria fazer uma observação. Tu comentou e o João Martins também citou. Eu queria fazer uma observação, não queria passar por isso. A sugestão 6ª tem a ver com a sugestão de número 6 ali do Ciro, que é com relação ao o sistema serve a quem? Menor impunidade. Aí o Ciro resgatar a autoridade do Estado. Resgatar a autoridade do Estado. A 6ª sugestão ali do Ciro. Tá? Eu acho que quando eu falei que o Estado é o grande responsável, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso da ação ali, e não a sua ferramenta, que é a pessoa colocada ali para executar, fazer cumprir a lei, eu entendo que o Estado está falido. Ele está falido. Nós temos aí seis ex-governadores do Rio de Janeiro presos ou respondendo processo ou condenados de forma contínua. E aí, como é que fica tudo isso? Como é que a questão das milícias, o Plano Nacional de Combate às Milícias, ali citado pelo Ciro na sugestão de número 7, serve a quem esse sistema? Não, como o João falou, será que não tem gente com interesse na manutenção das milícias, tá? Da manutenção das milícias, e usando ações como essa, deixando acontecer, talvez não dando ordem, mas deixando acontecer, porque sabe que os caras vão agir por emoção. Vai ver um colega tombar ali, eles talvez não tivessem, se não confrontados, talvez não tivesse dado esse resultado. Mas já chega um colega tombando, o sangue está nos olhos.
A emoção, a flor da pele. O pessoal, os brios falando mais alto. Tá? E aí, bom, apontou, caiu. Ou nem apontou, né? Porque se apontou, aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma preocupação grande com isso. Eu acho que a gente tem que ser técnico, a gente tem que ser responsável, mas a gente não pode, como o próprio Ciro fala, não pode passar por um bandido. Levantou um fuzil, ele está disposto a morrer. E aí, entre ele e o policial, que seja ele, infelizmente. Infelizmente, isso é triste, isso é trágico, mas que seja ele. Porque o policial não pode primeiro receber um tiro de fuzil para depois reagir. Isso é uma coisa... compreende, né? E isso é uma coisa, finalizo aqui então, isso é uma coisa, Marcos, que eu tenho assim, toda vez que eu ouço uma reportagem dessas, que eu analiso uma situação, que eu leio, que eu pesquiso, é uma situação que eu tento me colocar na pele daquele policial que está lá. Tem criminoso, policial criminoso? Tem. Tem bombeiro, tem tudo que é área, tem médico, tem tudo que é área. Mas o justo não pode pagar pelo pecador. Agora, o justo é influenciado pelo meio. E ele, muitas vezes, não é preparado para pensar tecnicamente no aspecto de que ele não é ele que está ali, é o Estado. Olha, o colega do João tombou, o João tem a possibilidade de prender o cara, porque ele jogou o fuzil longe, porque botou as duas mãos na cabeça. Então, ele sendo técnico, ele sendo o Estado, ele vai lá e prende o cara para que ele responda para aquela atrocidade que ele fez ali. A emoção diz o quê? Aperta o gatilho, nós estamos sozinhos aqui. Então, esse limite é muito complicado. E eu tento me colocar ali, na figura daquele policial. Porque acaba que os caras já saem para a operação com um peso enorme nos ombros. É a vida dele, é a vida do colega. Tem alguém no meio que está ali para matar, está ali para criar uma situação? Até tem, até pode ter. Mas eu parto do princípio que não é a regra. E depois o resto vem em cascata. Né? Infelizmente, independente de qualquer coisa, nós perdemos todos, né, enquanto sociedade. Nós perdemos todos. É isso aí, Marcos. Eu acho que é uma mensagem que tu disseste que eu acho que é importante resgatar, sim, claro, várias coisas interessantes que tu disseste, mas uma que tu disseste eu achei que é importante a gente refletir mesmo, é a questão de que as nossas cadeias estão superlotadas. Nós temos aí um contingente de 812 mil detentos. Nós temos uma situação que seria uma capacidade para 400 mil detentos, tem 800 mil, está superlotado o sistema. Ao mesmo tempo, nós vemos que delinquentes de pequena monta, que não têm, vamos dizer assim, não trazem efetivamente perigo para a comunidade, como é, daqui a pouco o sujeito tem uma quantidade de maconha a mais no bolso, ele vai preso, na mesma circunstância, como se fosse um bandido perigoso. E na tua fala, Giovanni, eu acho que contempla essa visão também de que, bom, se o sujeito é um bandido perigoso, que se tem até prisão perpétua lá, esperando por ele, e que seja eficiente, como disse ali depois o Ciro no livro também, a segregação desse pessoal, quer dizer, deixar eles sem o contato com o mundo externo, que eles não possam ter efetivamente um celular para falar com o outro delinquente fora da cadeia, mas que, ao mesmo tempo, pessoas que não oferecem nenhum risco para a sociedade, com pequenos delitos como esse de porte de maconha ou coisa semelhante, que esses não tenham uma pena de reclusão, uma pena de detenção, que esses abram espaço para os bandidos verdadeiros que precisam ser segregados, que esses tenham outra penalidade prevista para eles, serviço à comunidade, vão pagar multa, vai ser algo no patrimônio deles. Bom, podemos pensar em outras estratégias, ou até descriminalizar algumas situações que são, vamos dizer assim, de menor potencial ofensivo para a sociedade. Nós temos que discutir isso. O que não dá é para nós continuarmos no mesmo sistema. O nosso sistema é um sistema fracassado no sentido de que nós estamos aí com uma estrutura das prisões que não dão conta, uma superlotação, ao mesmo tempo entregando pessoas que vão presas por pequenos delitos, que são cooptadas dentro da prisão pelos grandes e perigosos delinquentes que estão lá. Aí a polícia, daqui a pouco, também prende, faz um baita esforço, que nós estamos vendo, se colocando em risco, participando de toda essa ação perigosa. E aí, daqui a pouco, o sujeito vai preso e daí a pouquinho já está saindo. Então, isso tudo desmoraliza mesmo o Estado. Isso que está dizendo o João, que no livro do Ciro aparece como a recolocação do Estado também como a sua autoridade e diminuição da sensação de impunidade, né? Porque isso dá uma sensação de impunidade terrível, né? E Marco, desculpa te interromper, mas só pegando o gancho dos presídios,
né? É importante esse troca-troca, né? Mas, na verdade, eu costumo dizer que a gente não tem um sistema carcerário com 812 mil presos, né? A gente tem uma universidade com 812 mil alunos. A verdade é essa. Porque tu prende o traficante, tu prende o homicida, tu prende o que roubou um celular e tu prende por embriaguez no trânsito, que tomou No mesmo 3 lugar? cervejas, Vão todos pro mesmo lugar. errado, tomou 3 cervejas, foi lá, acusou no etilômetro, preso. Se ele não pensa, todos esses que eu falei, o traficante, o homicida, que roubou o celular, e esse que tomou as 4 cervejas, que ele não tem nada. Eles vão todos para o mesmo Não lugar. pagou pensão Todos para o mesmo alimentícia e lugar. vai para o mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Hoje a gente tem no Brasil 5 penitenciárias federais. 5, apenas 5. Isso é outro processo que talvez tenha que se repensar para quem? Para irem para lá os líderes de facções. São Paulo, grandes líderes de facções do PCC comandam a criminalidade dentro dos presídios. Porque não comporta, nós temos no Brasil apenas 5 presídios federais. Então, realmente, o processo todo de segurança pública vai passar também para essa reformulação do sistema carcerário, né? Hein, João? Diz, Giovanni. Quando tu fala dos presídios federais, eu entendo que alguns crimes eles deveriam ser segregados desta forma. Eu acho que o tráfico de drogas é de responsabilidade da Polícia Federal. Por que o crime relacionado à droga, por exemplo, não fica... já começar por aí. Porque hoje nós temos o criminoso preso que vem desse ramo de atividade, digamos assim, né, ilícita. Absurdo isso. Mas vem daí e é colocado lá junto com os demais delitos. Por que ele não começar? Olha, esse crime aqui é um crime federal, não vai só os líderes, vai todo mundo, né, com maior rigidez, com maior, com menos contatos, né, e assim por diante. Ô, Marcos, tu comentou da polícia, né? Marcos, como é que eu vejo? Eu não fiz esse comentário, mas tu comentou, é importante. Uma das grandes vítimas do nosso atual sistema, é bom a gente falar isso, o próprio policial não se dá conta disso. Eu discuto em alguns grupos e eu fico triste quando eu vejo determinados resultados dos diálogos, que é o seguinte: o próprio policial não se dá conta disso, e a sociedade muito menos, que a grande vítima, uma das grandes vítimas do sistema é a própria polícia. Seja pelo retrabalho, prende e solta, como no caso da morte, como desse policial que morreu lá, que foi vitimado, tá? Da opinião pública que opta muitas vezes por proteger o criminoso, como é o caso das favelas, e aí tem uma situação extremamente trágica, duplamente trágica, que eles não fazem isso por maldade. Muitas vezes a população sai às ruas, tem até um vídeo circulando de uma mulher que chorava, um dos inocentes, uma das vítimas, e ela própria portava armas, fazia dancinha num outro vídeo. Tá? Então não são inocentes os que estão acusando a polícia, também tem isso. Alguns até são, mas não todos. E aí o que eu vejo? A população muitas vezes acaba tendo que defender um bandido e atacar quem está lá para tentar mudar uma realidade, que por mais que tenha agido errado, aí entra o Ministério Público, entra uma investigação, é um ato formal de Estado, diferente do ato do criminoso, e acaba que, de novo, a polícia é demonizada. Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Aqui apareceu também o Gelson, nosso amigo Gelson Reinhardt, dizendo o seguinte: a milícia comanda hoje 75% das comunidades do Rio de Janeiro. É um negócio muito vultoso. O Jacarezinho ainda não está dominado. Isso é uma enorme coincidência. Dá a entender o Gelson, dá a entender que essa ação pode beneficiar a milícia. Vocês entendem que isso pode acontecer também? De que maneira? Bem, isso é a gente tem que tomar muito cuidado, né? Qualquer tipo de insinuações nesse caso, assim, né, Marcos? Mas realmente até porque, assim, as milícias, a Polícia Civil em si do Rio de Janeiro, a Polícia Civil não, a polícia em si no Rio de Janeiro, ela tem vários problemas estruturais, né? E essa questão da milícia é muito presente
Isso não sou eu que digo, isso basta consultar, tem livros, né? Basta pesquisar na internet, domínio público. É muito presente a questão das milícias, é um grande problema do Rio. Agora, se a operação, de repente, pudesse, tem alguns interesses escusos, né? Por ter sido só a Polícia Civil, se a gente, ao menos as análises que se demonstraram até o momento, a gente não tem como aferir, né, que tivesse esses interesses, né? Mas é uma realidade. Grandes favelas, grande parte de territórios em que o Estado não entra, ele é comandado por aquele Estado paralelo que eu falei no início. Traficantes ou milícia. E há, sim, esta guerra dentro desse Estado paralelo. As milícias querendo tomar o poder, né? Porque aí a milícia, ela vende o que o tráfico vende, né? Ela vai vender a falsa percepção de segurança para aquela comunidade, em cobrança de uma taxinha, vai fornecer o serviço de gás, o GatoNet, a energia, a água, tudo a preço de algum custo, e muitas vezes negociado com o próprio tráfico, né? E realmente, quando se surgiu esse, que o amigo aí fez esse comentário, eu já tinha escutado, fui até dar uma pesquisada, e pelo que eu vi, ao menos de domínio público, que eu digo assim, de conhecimento da internet, realmente o Jacarezinho é uma exceção onde a milícia ainda não entrou. Mas, claro, a gente tentar daqui a pouco insinuar, né? E outra, não é toda a polícia e nem todos os policiais, que eu digo, a grande maior parte são policiais, são trabalhadores, né? São trabalhadores honestos, né? Então, há, como em todos os órgãos, né? Em toda a nossa camada da sociedade, essa parcela podre, digamos, do sistema. Né? São seres humanos. E, Giovanni, o que tu pensa disso, Giovanni? Olha só, eu entendo que indiretamente pode beneficiar. Não vejo como a ação policial ali, ela tendo esse cunho. Abrir terreno para determinado grupo se instalar. Eu vejo que o Brasil, ele conhece há algum tempo, há bastante tempo, mas ele não tem a menor condição de combater milícia. Enquanto o Estado não entender isso, enquanto o Estado de Direito, o Estado constituído não entender isso, o Judiciário, o próprio Executivo na figura dos órgãos da segurança pública, enquanto não entender isso e não começar a trabalhar nas bases, isso aí só vai piorar. Isso está evoluindo o Brasil afora, tá? Está evoluindo o Brasil afora. Isso, de certa forma, está nos rondando. Tá? Deixa eu entender, não entendi bem. O Estado não tem como enfrentar as milícias, por quê? Não entendi. Assim, o problema do Estado é a estrutura que eu vejo, a minha visão externa, de quem leu, de quem pesquisa, de quem tenta confrontar muitas das informações, pareceres de pensadores. A gente, quando ocorre um fato desses, é normal que saia uma enxurrada de conteúdo contra, né? De estudiosos, de pesquisadores. Dificilmente alguém a favor se manifesta, e vice-versa. Mas a gente vai cruzando as informações, e o Brasil, acho que ele não está preparado. E eu vou te dizer por que ele não está preparado. Já ouviu falar do Fabrício Queiroz? Sim, Fabrício Queiroz foi aquele que... Fabrício Queiroz foi aquele que é acusado de receber dinheiro da rachadinha na Assembleia Legislativa e transferir para a conta da mulher do presidente da República, dos filhos do presidente. É essa figura? Sim, essa figura. Aí, o Adriano da Nóbrega, ex-capitão. O Adriano da Nóbrega foi aquele que foi assassinado também? Executado. Pode-se dizer assim, porque até então cada um puxa para um lado. Existem muitas dúvidas sobre aquele caso da morte dele, né? E não da polícia como um todo, mas daqui a pouco alguém ali dentro, porque foi uma cooperação com um objetivo específico, né? E aí nós temos inúmeros outros casos. Quem foi preso num condomínio de luxo, no mesmo condomínio onde foi, em 2019, apreendidos 117 fuzis, tá?
Por que ali não houve confronto e não houve morte? É simples, porque ali ou os fuzis são encontrados sozinhos, porque os caras têm informação privilegiada de fugiram antes, tá? Ou eles não são burros de tirotear, por quê? Porque eles vão morrer no confronto, e eles sabem que dentro do nosso Código Penal, da nossa lei, existe uma infinidade de recursos, a possibilidade de progressão de pena, uma série de benefícios, ali na frente, 3, 4 anos depois, tem liberdade para cometer os seus crimes de novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que o Brasil não tem condições, porque, infelizmente, a milícia é parte do Estado. Isso aí não sou eu que estou dizendo, basta a gente fazer uma pesquisa, uma análise. É parte do Estado, ou é integrantes do Estado, aqueles que trabalham, são agentes duplos, digamos assim, e aqueles que um dia foram Estado, como Adriano, como outros tantos. Então, como combater com o corporativismo? E aí eu te digo mais, com aquele tópico que falava ali da questão das milícias. Como que o Ciro fala do plano de combate às milícias, né? Isso. Tropa de Elite 2, né, Giovanni? Tropa de Elite 2 trouxe isso aí já. É a arte, né? Pois é, eu ia perguntar isso também. O Tropa de Elite 2 é um bom filme para se entender o que aconteceu em Jacarezinho? Mas, Marcos, assim, o que acontece? A milícia, e aí respondendo aquela tua pergunta, e já respondo essa, abrindo para o João aí o espaço, os policiais no cenário, no local, tinham uma missão. Eu não acredito que eles tenham ido lá para limpar terreno para grupo miliciano assumir, ponto. Não acredito nessa possibilidade. Pode que um ou outro no meio envolvido no processo tivesse essa visão e tentasse criar o ambiente para isso, até pode. Mas na cadeia decisória, por que a gente nunca fala desses caras? Por que a gente sempre fala do cara que está lá na linha de frente, que pode, e assim como ele matou, ele podia ter morrido? Poderia ser o inverso, poderiam ser 20 e poucos, 29 agora, confirmado o 29º óbito, né, atualizado aí, sei que não tem mais já, daquele evento. Eu ouvi dizer que o 29º esse não estava envolvido no episódio esse especificamente, mas vamos confirmar depois. Não, ele teria morrido no hospital posterior, seria da mesma leva, mas eu não tenho como afirmar. Então, será que na cadeia decisória, e aí tem o Tropa de Elite, né, onde os comandantes são os principais mentores, entre aspas, eles não são executores, só com um topo de pirâmide. Atrás deles tem os políticos, aqueles que de fato tomam as decisões, ou que induzem, influenciam, os maus políticos, obviamente, né, de determinados segmentos, inclusive milicianos, como fica claro no vídeo, que a gente sabe que é fato. Né? Enfim, e aí eu te digo, o filme Tropa de Elite, na minha concepção, com base em pesquisa de campo, com base em depoimentos de ex-integrantes do próprio BOP e assim por diante, ele, embora tenha todo aquele recurso cinematográfico, toda aquela questão mais cenográfica, ele retrata o que de fato ocorre. Né? O que de fato ocorre. Então, essa é a minha percepção, essa é a minha visão. De novo, quem é que toma nos dedos, quem é que leva, um linguajar bem popular, não tem outro, né? Quem é que é a grande vítima? O próprio policial, a própria polícia militar. Né? E, enfim, nesse caso, a polícia civil lá. Né? E assim por diante. Bom, nós estamos chegando a uma parte final aqui do nosso programa, estamos 1h20, começamos um pouquinho de atraso, mas já estamos com 1h23 em andamento. Eu queria, para a gente fazer assim um fechamento, assim, para a gente compreender um pouquinho, até a intenção nossa foi exatamente partir, claro, desse caso, desse episódio que chamou a atenção de todos, mas de pensar nas falhas do nosso sistema, né? Acho que o Giovanni trouxe um ingrediente importante aí, que é também a precariedade da estrutura, né, da própria polícia, né, para poder fazer o enfrentamento da estrutura carcerária. Já sabemos também da precariedade, né? Cada um de nós que se faz uma visita no presídio perto da sua residência sabe ver que a precariedade é incrível, né, assustadora. Bom, há poucos meses atrás nós vimos pessoas no Rio Grande do Sul acorrentadas, algemadas dentro de viaturas,
Dá para ver que não tinha espaço nem para colocar num cárcere qualquer. Então, é o colapso do sistema também. Ao mesmo tempo, nós vemos isso, quer dizer, 3 ou 4 bombeiros para uma comunidade de, sei lá, 5, 10, 15 municípios, um número reduzidíssimo de policiais para dar conta de situações gravíssimas que são crescentes na nossa sociedade. A crise econômica que faz com que o número grande de jovens que chegam ao mercado de trabalho não tenham trabalho, não ficam vulneráveis aí à cooptação pelo crime. Uma série de situações, claro, estão vendo? Mas eu pergunto a vocês, a proposta que o Ciro apresenta no livro, nesse livro que é o Projeto Nacional, O Dever da Esperança, pontuada aí como melhorar a questão da segregação do crime organizado, diminuir as situações de penas de reclusão, isolar os chefes das organizações criminosas, criar um sistema único de segurança pública, a Polícia Federal se ocupar do crime organizado e com inteligência fazer esse enfrentamento, diminuir a sensação de impunidade e, por fim, combate a milícias. Isso dá para ser, vamos dizer assim, abraçado por nós como referência mesmo de mudança de um quadro que nós estamos vendo aí com uma série de deficiências e colapso do sistema como um todo? Marco, eu não tenho dúvidas que sim, né? Não tenho dúvidas que sim, porque é pensar num sistema de segurança pública de uma forma ampla, né? Não naquele conceito do bandido bom é bandido morto e que a polícia mata, e a gente traz aquela reflexão, né, que eu trouxe, que nós somos, no mundo, a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, onde mais morrem policiais. Então, eu tive a oportunidade de ler o livro do Ciro. Eu já iniciei o livro do Ciro pela parte da segurança pública, depois fui lendo o resto. Claro. Mas as reflexões que ele traz são muito pertinentes. Eu acho que sim um ponto de partida. Aliás, ele traz no livro, né, que ele até reconhece a dificuldade de se achar a solução para a segurança pública, né? Ele traz isso aí. E realmente, eu não acredito que tenha alguém que diga assim, ó, eu sei o caminho, é aqui, é este. Não, mas tu trazer para o debate, trazer alguns pontos de reformulação, pensando num novo formato, sem sombra de dúvida, é muito pertinente e é muito válido. E eu digo mais, eu acho que segurança pública também tem que ser pensado, Marcos, não só com o viés de polícia. Segurança pública, ao menos no meu conceito, não é só polícia. Então tu tem... E outra, a segurança pública, ela começa nos municípios. Muitas vezes a gente tem a pensar a segurança pública Estado, né? Estado do Rio Grande do Sul, país. Não, mas o crime, a violência, ela ocorre dentro do município. Então, se tu não pensar como o teu município, Pelotas, minha cidade natural, Jaguarão, como esse município está crescendo, de que forma ele está crescendo, para onde ele está se expandindo. Se o município não conseguir entrar lá e distribuindo saneamento básico, saúde, educação, vai abrir o espaço para aquele estado paralelo. E aí vem a violência. Então, a segurança pública, ela é um contexto que engloba e tem que ser trabalhado com todas as secretarias. A Secretaria Urbanística, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, tem que se falar. E esse sistema único de segurança, claro que o Ciro traz, é relacionado aos órgãos de polícia, né? É muito importante, porque muitas vezes a gente vê determinadas ações em que as polícias realmente têm dificuldade de se falar, né? Então, acho que passa por essa questão do município, vai passar muito pelo sistema carcerário também, e claro, não há dúvidas que tem que ter um trabalho forte de valorização das categorias policiais. Em todo sentido, vai desde da questão salarial a um acompanhamento, que eu digo que os policiais eles não têm, a não ser pelas suas associações ou sindicatos, mas os estados não fornecem um acompanhamento mental,
o policial passa determinada ação de um nível de estresse, ele não tem um acompanhamento no dia seguinte, a família dele não tem acompanhamento. Então, é bem complexo, né? É bem complexo, mas essas diretrizes ali que o Ciro traz, pontuando, né? Certamente é um caminho e é uma porta que se abre, né? Com certeza. Giovanni. Está fechado o teu microfone, Giovanni. Bom, acho que as perspectivas que o Ciro aponta para a segurança pública, elas são possíveis, mas é um trabalho árduo, e eu vejo como uma política de Estado, no sentido de que se ele dá início a todas essas medidas, mas com certeza não conseguirá concluir. Porque esse é que é o grande diferencial, eu acho, da obra ali. Ele não pensa para um mandato, ele pensa a médio prazo, longo prazo. E na primeira sugestão dele, a questão das cadeias, né, eu vejo como um grande desafio resolver isso aí, né? Porque o que fazer hoje com a massa carcerária e o que fazer hoje, de fato, com aqueles criminosos? Né? Porque a gente tem uma massa carcerária, uma população carcerária muito grande, se comparada com países em termos de população maior que os nossos, muito grande. Mas nós sabemos também que nós temos muitos criminosos que deveriam estar atrás das grades e que não estão. Então, como resolver essa questão? Tá? Nós não podemos encarcerar, ou não deveríamos encarcerar todo tipo de criminoso, até para que a cadeia não se transforme numa universidade do crime. Mas, por outro lado, como evitar que permaneçam na rua criminosos com 2, 3 crimes nas costas e tantos outros casos, né? Então, uma reforma muito mais ampla. Acho importante a questão do Código Penal. Existe muita pressão, e eu vou dizer assim, ó, em função da nossa fala anterior das milícias, porque a milícia, se nós formos parar para analisar do ponto de vista conceitual, as nossas forças policiais, elas são milícias, né? Enquanto reservas do Exército, das Forças Armadas. Então, uma força armada auxiliar, né? Claro que aí recebe outra conotação, aí acaba se confundindo com a máfia, né? Eu não gosto muito dessa comparação, né? Porque o modus operandi, né? O desdobramento no terreno é um pouco diferente, mas não vem ao caso. Então, acho importante essa questão da alteração do Código Penal, eu acho possível. Muitas coisas vêm sendo feitas, vêm sendo alteradas, mas a gente sabe sobre que influências, né? Infelizmente. Mas sabe, Giovanni, que eu estou entre aqueles, claro, até pode ser uma falta de compreensão do fenômeno, mas de uma forma mais complexa, mas eu vinha pensando exatamente que o fenômeno das milícias é muito semelhante àquela história da formação da máfia no sul da Itália. Eu tinha para mim, por exemplo, que no sul da Itália a formação... É isso aí. Quando o Estado abandona o cidadão, a sociedade se reorganiza como pode. Mas tem uma diferença sutil, Marcos. Mas tem uma diferença sutil, que na verdade não é sutil, é escancarada no Brasil. São raros os casos de civis na nossa máfia brasileira. Né? A máfia italiana não tinha militares. E quando tinha, aí eram as exceções à regra. Então tem uma diferença. Hoje nós temos um tipo de máfia que a maioria de seus integrantes ou foi militar. Né? Tem entendi. Está chamando a atenção com um aspecto grande com arma de fogo. Entendi. Deixa eu ver se eu compreendi assim. O recorte que está fazendo é que as milícias, que são as máfias nossas aqui, elas têm uma peculiaridade, que elas a formação das milícias muito mais perigosas. Sim, porque tem uma formação na polícia, são ex-policiais que acabam... São estruturas paramilitares. São estruturas paramilitares cujo foco não é... muitas vezes, né? Cujo foco não é o bem, mas sim o interesse próprio. O que tem em comum com a máfia italiana, por exemplo. Eles se organizaram e cometiam seus crimes em função de seus ganhos, de sua expansão de seus mercados, aquela coisa toda.
Tá? Só que, tá? Dificilmente alguém... haviam guerras entre as famílias mafiosas, né? Como há hoje aqui na questão do tráfico. A milícia ela se comporta um pouco diferente. Ela vai ampliando seus tentáculos, ela vai, e não uma divisão, dificilmente é uma divisão. Cada um pega a sua área, eu não meto contigo, tu não mete comigo, e nós vamos ampliando o nosso negócio, todos vamos ganhando, e aí tem um aspecto diferenciado, que ele não explora um eixo, um nicho especificamente, ele acaba tomando conta do todo, ele substitui o Estado. O gás, é a água, é a luz, é o telefone, é a internet, é o transporte. Até aluguel, construir um aluguel, prédio. Quem compra, quem vende, se a milícia não. Então é muito diferente nesse aspecto do que fazia, buscando o seu intento lá, a máfia italiana. Eu acho muito mais perigoso o nosso modelo. É uma máfia? É, mas ela é muito mais perigosa. Tá? Porque ela está se expandindo, tá? E a gente simplesmente não combate, a gente combate traficante, mas quem combate a milícia? Há um combate massivo em cima do tráfico, né? Com resultados extremamente catastróficos, muitas vezes, inclusive para a polícia, como a gente já discutiu aqui. Mas, e a milícia? E a milícia? E aí, bom, é muito complicado. O Sistema Único de Segurança, eu vou avançar aqui para não estender muito, o Sistema Único de Segurança já existe desde 2018, né? O SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. O que eu vejo, pelo que eu converso, assim, seria o desdobramento prático, aquela coisa do funcionar como o SUS, por exemplo, né? Como saúde, né? Sistema Único de Saúde. Ter, de fato, os seus desdobramentos e o seu alcance. Eu acho que ele ficou muito restrito a determinadas ações e muito vinculado a decisões políticas. Eu acho que são momentâneas. É o Estado decidindo se o município recebe ou não recebe determinado investimento, essa coisa toda assim. Eu acho que isso deveria ser mais dinâmico. Então, essa proposta que o Ciro coloca no Sistema Único de Segurança tem que ser melhorada. Com relação à Polícia Federal, né, e o crime organizado, eu fico preocupado com essa questão do crime organizado, né? A gente acaba contribuindo, né, para esse sistema paralelo aí nessa como o João falou, né? Essa realidade paralela. Eu não gosto muito de chamar crime organizado, né? Mas principalmente o crime colarinho branco. Hoje a gente tem um cara sendo preso ali, né? Cometeu crimes de corrupção, ou nem tanto, alguns envolvidos com milícia, que daqui a pouco eles estão lá com a tornozeleira eletrônica, eles estão lá num hotel de luxo no centro de uma cidade como São Paulo, como a gente acompanhou em função da pandemia em algum momento, né? E aí isso gera uma situação de que, olha, é só pobre que toma na cabeça. É o negro, é o pardo, é o quilombola, mas a gente acaba não falando, mas é a quantidade de brancos, tá, que não têm acesso a nada e que também entram nessa vala comum e são vitimados, só que passam à margem por fazer parte de um outro grupo, tá? Acabam ficando à margem, mas são tão vítimas quanto, né? Do sistema como um todo. E o crime organizado acaba, com certeza, contribuindo para isso. Acho que tinha que ter um combate muito grande nesse aspecto, e o Ciro pontua isso naquela sugestão de número 5 ali. Acho muito importante. A gente diversificar e não instrumentalizar como está sendo feito agora. O que está sendo feito agora pelo governo federal, me permito aqui falar isso, porque isso é notório, um delegado da Polícia Federal vai lá e autua um madeireiro lá, e aí, no mesmo dia que ele oferece a denúncia para o Ministério Público, ele é simplesmente destituído da função. O que é isso? O que é isso? Então, a autoridade do Estado, nós já falamos, eu acho importante, só que nós lidamos com pessoas, né? E um governo lidar com pessoas. O governo certo, nas pessoas erradas, puxando para o outro lado, fica muito difícil. Mas eu acho que aí passa a questão do combate ao crime organizado, a questão do Sistema Único de Segurança, isolamento de grandes criminosos, passa todos os eixos anteriores, ali, das sugestões anteriores, para tentar, então, resolver isso. Por exemplo, um cara condenado, como é que ele pode, pouco tempo depois,
está ali candidato a governador do Rio de Janeiro de novo, por exemplo. Tá? Então, nós temos Sérgio Cabral, nós temos aí o Garotinho, nós temos N situações que daqui a pouco estão no cenário político de novo. Então, essas pessoas que cometem esse crime do colarinho branco, elas deveriam ser banidas da política. Banidas. Que aí o cara, pô, mas peraí, eu tenho uma vida inteira para fazer parte do sistema, né? Fazer aquilo que eu gosto, aquilo que ainda me traz algum retorno financeiro, com o meu salário digno, querer respeitar aquilo, e eu não vou estragar isso então, porque se eu for condenado, eu não volto mais. Ponto. Não, mas não. Aí o cara volta. Né? E, por último, a questão do Plano Nacional de Combate às Milícias. Né? Esse é um desafio que eu vejo assim como... Porque o problema é como tu combater isso por dentro. Aí é que está o problema. Tá? É como estruturar esse plano e levar ele a cabo, tá? Sabendo que vai ter que mexer por dentro. E não é só da polícia. É todos os escalões de governo. Porque é injusto fazer isso com a polícia. A polícia, muitas vezes, ela é também... O policial, muitas vezes, ele é aliciado também. Ele acaba cometendo... Ainda bem que é uma minoria que faz isso, mas ele acaba cometendo pequenos desvios. Né? E isso ele vai ficando com uma carga, um X na paleta, como se diz, né? E isso acaba sendo usado contra ele. E aí, daqui a pouco, a demanda para ele é um pouco maior, daqui a pouco ele está lá fuzilando pelas costas uma Marielle Franco. E não estou querendo aqui passar pano naqueles 2 criminosos lá que estão presos, que espero que continuem, tá? Que são ex-policiais, tá? Integrantes de milícia. Então, este aqui, talvez, a 7ª sugestão do Ciro, seja, talvez, a mais difícil de levar a cabo. Tá? Mas eu encerro, Marcos, para não... esse assunto... A ideia era essa mesmo, Giovanni. Ele sempre concordo mais. Eu concordo, Giovanni. Aliás, esse assunto, se nós ficar falando aqui de milícias, é um tema que me interessa também. Nós vamos ir à meia-noite, porque é longo, desde conforme como se estruturou e tal. E realmente, eu acho que vai ser uma das maiores dificuldades do Ciro, vai ser isso aí. Porque, resumidamente, para não se alongar, porque quem integrou a milícia já desde a década de 90, principalmente no Rio, né, comanda determinados territórios com milhares de votos. Milícia tem poder econômico e poder político. Então, vai ser um trabalho árduo. Não só a mudança, né, Giovanni, dentro da polícia, mas vai ter uma pressão de poder político e poder econômico. Então, assim, ó, não será uma tarefa fácil. Não querendo cortar tua fala, mas só fazendo uma complementação, eu não falei ali, quando eu citava da diferença da máfia, né? A nossa milícia, a nossa máfia miliciana aí, ela não controla só o serviço do transporte, mas ela controla isso também. Porque, de uma forma ou de outra, ela influencia nesse resultado. Ela tem o controle do todo, é o Estado ali. Ela só não tem a urna ainda, provavelmente. Tá? Então, acaba que... E aí... vai colocar miliciano na Câmara de Vereadores, vai colocar na Câmara dos Deputados, no Senado, e assim por diante. E isso, essa estrutura, ela vai crescendo exponencialmente, vai se enraizando, vai se fortalecendo, e aí, né, é muito complicado isso. Não, acho que está bem, acho que ficou bem esse fechamento nosso, a gente levantou os problemas, acho que ficou mais claro para todos os limites, né, das ações que foram tomadas, inclusive no caso concreto aí dessa tragédia, né, que se teve aí em Jacarezinho, né, no Rio de Janeiro, e acho que nós fizemos uma reflexão também a partir daquilo que foi apontado no livro do Ciro, que são propostas, na verdade, para o debate público, que é o que nós estamos fazendo, né? E eu acho que esse ponto das milícias, que é um ponto talvez considerado dos mais complicados, merece mesmo, quem sabe, uma pauta exclusiva, né, para a gente poder debater melhor esse ponto específico, né? Eu acho que o João tinha visto até um livro para nos indicar, João, tinha um livro que fala desse tema, né?
Eu acho que também fosse interessante deixar aí como sugestão de leitura, para que numa próxima oportunidade a gente possa fazer uma reflexão coletiva aí sobre esse tema, né? Como é que é o É nome a do livro aí? República das Milícias. República das Milícias. Muito interessante. Quem é o autor, João? É Bruno Paes Manso. É Bruno importante Paes porque ele Manso, traz República das Milícias. é uma ele traz uma leitura fácil, né? Uma leitura boa e com entrevistas, inclusive de um personagem, né? Mas que esse personagem, obviamente, usa um nome fictício, que integrou desde o início da década de 90. Então, ele conta como se montou, como se estruturou toda essa questão de milícia, né? Isso que eu disse, é um tema longo que a gente ia se Muito, muito arrastar aqui, mas interessante. é um tema. Não, e é um tema Isso. muito interessante, porque assim, Marcos, só para encerrar, Uhum. porque não está longe de nós. A gente acha que é lá no Rio, não. Pois é. Não. Olha, O Brizola, em abril agora aqui, eu vim. Acho que. Deixa eu que eu tenho aqui, ó. Inquérito Brizola, da Brigada Militar indicia 27 policiais de Alvorada. Isso aqui foi 27 de abril. Por milícia. Por suspeito de integrar claro, milícia. Então, assim, ó. Não tá longe. Não tá claro. longe. O Brizola costumava dizer, João e Giovanni, que o Rio de Janeiro era o tambor do Brasil. As coisas aconteciam lá no Rio por primeira vez e depois se espalhavam para todo o território nacional. Eu acho que é uma imagem interessante mesmo, né? Isso que você está dizendo vai ao encontro disso que o Brizola sempre disse. Aparece lá no Rio, mas depois se espalha para o Brasil. Giovanni, para nós encerrarmos. Ô, João, tu citou esse caso aí de Alvorada, e quando eu insinuei ali que estava aqui do lado, está chegando perto, está nos rondando, eu não quis falar o caso, mas era esse caso aí, entre outros, tá? E aí tem até o oficial superior, que seria como no Tropa de Elite, que acaba reproduzindo o que ocorre de fato, então é a arte repetindo aí, né, a vida real, né, ocorrendo ali. E aí uma coisa que eu queria fazer uma observação, hein? Me permitam aqui fazer. A gente tem que botar o dedo na molheira dos erros, mas a gente tem que enaltecer os acertos. Esta ação que pegou todo esse bando de criminosos fardados, que tem o direito à ampla defesa, ao contraditório à ampla defesa, tem todo um processo, provavelmente, né? Mas é difícil eles escapar, porque está tudo muito pontuado, muito claro, uma investigação longa, e que é objeto da própria corporação. Isso não veio do controle externo, não veio do MP, não veio de lugar nenhum, foi a própria corredoria, a própria instituição, que foi a partir de elementos que foram se alinhando em busca deste resultado. E isso aí é uma coisa que nós temos que enaltecer, para que não ocorra com a nossa polícia aqui o que estão fazendo com a polícia do Rio, que eu tenho certeza que não é toda corrupta, não é toda bandida. Tem bandido no meio? Tem, até pelo sistema, pela dimensão, pela realidade. Então, eu acho que isso é um ponto importantíssimo, a gente tem que enaltecer, tem que destacar isso, e aí eu encerro dando os parabéns à Brigada Militar pela atitude. Né? E de tornar público ainda. Encerramos aí com até um reconhecimento do trabalho da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, diferenciado aí, que está buscando internamente aí evitar que no Rio Grande do Sul a gente tenha a repetição desse quadro já endêmico, né, na Polícia do Rio de Janeiro, pelo que a gente vê todos os dias nos jornais. Giovanni, João, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui, foi muito rico o debate, muito interessante os temas que vocês trouxeram. Acho que a gente saiu dessa nossa conversa aqui com mais vontade de estudar o tema, né? Até indicação bibliográfica aí o João trouxe para nós, para a gente poder, né, acompanhar mais, aprofundar o tema, né? Esse livro parece muito interessante mesmo, República das Milícias. O João sugeriu aqui para todos nós, quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa retomar e fazer um debate, uma discussão só sobre o tema das milícias no Brasil. Talvez mereça esse tema, pela importância que tem, talvez mereça aí uma atenção especial de todos nós. A gente pode convidar outras pessoas também que queiram, que possam ajudar. E quero agradecer aí a todos que nos acompanharam, o Gelson, a Nicole, o Luiz Rocha, várias pessoas que fizeram perguntas, considerações, né?
o Walter Fernandes, que sempre está conosco, a Tatiana, também a Miriam, enfim, todos aqueles que estiveram conosco e aqueles que vão nos assistir também, que quiserem deixar sugestões depois de pautas, também a gente agradece, porque os temas do livro do Ciro são muito, muito importantes realmente, tá bem? Obrigado a todos, um bom final de domingo, Dia das Mães para todos, né? Que se sintam-se todas as mães aí também saudadas e abraçadas nesse dia de hoje, né? Pela importância do papel que as mães têm, tá bem? Até uma próxima oportunidade, então. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado, Giovanni. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.